Jogador de futebol não pertence ao dono do clube. Esse é um problema muito grande que a gente pode ver ser desenhado e que está se desenvolvendo com a questão das SAFs aqui no Brasil. Como, por exemplo, no caso mais notório recente do Gustavo Henrique, com a negociação entre Valladolid e Corinthians, com o Cruzeiro precisando também de um zagueiro, que a torcida do Cruzeiro tem questionado um pouco esse caso. Por que o Gustavo Henrique vai sair do Valladolid e vai reforçar o Corinthians? Vai ser vendido para o Corinthians e não vai reforçar o Cruzeiro, que também é um time do Ronaldo. Já que o Valladolid é um time do Ronaldo na Espanha e o Cruzeiro é um time do Ronaldo aqui no Brasil. Bom, esses times eles não são filiais um do outro. Não é porque o Ronaldo é dono do Valladolid e dono do Cruzeiro que necessariamente eles têm alguma ligação além disso, além de ter o mesmo dono. No caso, a gente viu, né, por exemplo, o Botafogo. O John Textor pegou o Jefinho, mandou pro Botafogo, mandou pro Lyon, né? Saiu do Botafogo pro Lyon. John Textor também dono do Lyon. Pegou o Lucas Perry, foi pro Lyon também. Adrielson também foi para o Lyon. Jogadores que fizeram uma temporada sensacional aqui no Brasil, pelo menos uma primeira metade ali de Brasileirão sensacional no Brasil, e que foram reforçar um time europeu que é do mesmo dono do time que eles jogavam aqui no Brasil. Ok, tudo bem. É um pouco estranho? É um pouco estranho, é uma coisa que levanta algumas questões assim que a gente acha meio incomum. Sim. Os jogadores que rodam ali pelo Grupo City, que já é um raciocínio muito mais diferente. Mas se outros clubes europeus tivessem o interesse de comprar o Adrielson ou o Lucas Perry e tivessem uma oferta melhor do que a oferta do Lyon, do John Textor para ele mesmo, né, que no caso não é ele mesmo, o John Textor provavelmente iria vender esses jogadores, não ia ter esse conflito de interesses. Eu acho que esse é algo que ainda não foi completamente entendido e absorvido por todo mundo aqui no Brasil. É muito importante para a gente entender que o CPF não é o CNPJ. O CPF Ronaldo, o CPF John Textor não é o CNPJ R9 alguma coisa, que é o nome da empresa do Ronaldo, né? Que é dona do Cruzeiro e também dona do Valladolid, que é a empresa do John Textor, que é dona do Botafogo, do Crystal Palace, do Lyon e por aí vai. O CPF não é o CNPJ. Então esse cara não transfere dinheiro para ele mesmo. Não é? As transferências elas não vão ser feitas em intercâmbio de sempre um cara vai pro mesmo time, vai pro outro time que o dono é o mesmo. Não é assim. Podem acontecer casos, como aqui o caso do Pessolano, como o caso do John Textor no Lyon, mas não é regra. Não é isso que vai acontecer sempre. O Gustavo Henrique e o Valladolid tinham um acordo ali com o Corinthians, para que ele fosse vendido para o Corinthians. A oferta do Corinthians era muito interessante. Mas o Cruzeiro também estava precisando de um zagueiro. Por que o Ronaldo não entrou aí no meio e deu um jeito para ele vir para o Cruzeiro? Porque senão o Ronaldo vai perder ali o dinheiro, vai deixar de lucrar com uma oferta mais interessante também. Então ele vai pegar, mandar o cara para outro time que ele não tem nada a ver e vai entrar dinheiro ali para ele. Se ele fizesse essa transferência entre Valladolid e Cruzeiro e entrar dinheiro para ele, para o clube lá, para o Valladolid, para o Cruzeiro aqui, como é que ia ser isso? Então ele resolveu ali, porque também aparentemente tinha algumas pendências ali negociatas entre Cruzeiro, Corinthians, Ronaldo, Valladolid, alguma coisa assim, caso de Matheus Vital, um negócio meio complexo, mas a torcida não pode ficar com esse pensamento de, o craque do Valladolid tem que vir pro Cruzeiro, o craque do Cruzeiro vai pro Valladolid, o craque do Botafogo vai pro Lyon. Não é, são casos e casos. Esses caras foram, mas não é sempre que um cara vai. Se tiver uma oferta mais interessante de outro clube, é claro que ele vai para a oferta mais interessante. É claro que ele vai para outro clube. E não ficar nesse bolinho, nesse intercâmbio. Tá, mas e o Grupo City? Ao meu ver, o Grupo City é um caso um pouco diferente, um caso à parte disso tudo. Porque você tem ali o Manchester City, que é o sol
né? Vamos colocar assim, o Sol do sistema solar Grupo City. O Manchester City é o Sol. Você tem clubes satélites que rodeiam, né, o Manchester City. É claro, o Manchester City é o principal. E aí você tem clubes como o Girona, onde o craque do Girona, muito provavelmente ele pode ir para o Manchester City, como no caso do Savinho, que o City estuda comprá-lo, né, do Girona. Comprá-lo do Girona, né? O Savinho foi comprado pelo Troyes, que é do Grupo City, foi emprestado para o PSV, que é um clube fora do Grupo City, fora, e aí voltou para o Troyes e foi emprestado para um clube dentro do Grupo City, que é o Girona. O Ian Couto também, um jogador que rodou ali dentro do Grupo City, né? Então esses jogadores, eles vão ser comprados pelo grupo, daí eles vão ganhar experiência, muito provavelmente, dentro de clubes do grupo, para depois chegar, se eles conseguirem dar esse salto, para chegar no bambambam ali, né? No Sol, né? No Sol do sistema solar do Grupo City. Vão para chegar no Manchester City se eles estiverem em nível, se dentro ali do grupo eles acreditarem que esse jogador encaixa no Manchester City. Mas, se o Manchester City quer o Savinho, mas se aparecer uma oferta do Real Madrid pelo Savinho, do Barcelona pelo Savinho, do Atlético de Madrid, né? Que ele ali tá na Espanha já. Claro que, se for melhor, ele vai para um desses. Claro, o Ian Couto, idem. É claro que isso vai acontecer. Se o cara que tá aqui no Bahia, ele se destacar muito, ele pode ir pro City. Mas se tiver uma oferta melhor de outro lugar, ele vai para outro lugar. Em resumo, é isso. Não acho que a torcida do Cruzeiro ela deve ficar chateada de alguma forma porque o Gustavo Henrique foi pro Corinthians e não pro Cruzeiro. O Cruzeiro está à procura de outros jogadores ali para ser um zagueiro do clube na temporada. A oferta do Corinthians foi melhor? O Ronaldo precisava resolver alguma pendência de negociação com o Corinthians e por isso ele foi para lá? Tudo bem, tudo bem. Vamos procurar outro zagueiro. O mundo não se limita só àqueles clubes que têm o mesmo dono. Assim como um clube procura jogadores de outros clubes que não tem nada a ver com ele, assim como o Cruzeiro vai atrás de jogadores que jogam em clubes que não são do Ronaldo, ou Valladolid, ou Botafogo, ou Lyon, ou os clubes do Grupo City, os jogadores que estão dentro desse clube, eles podem ir para outros clubes também, que não são daquele cara. Então é claro que isso é tudo um questionamento um pouco sem sentido. Porque desde que eu ouvi toda essa indagação, esse questionamento da torcida do Cruzeiro, principalmente em relação a esse negócio do Gustavo Henrique, eu achei sem sentido. Desde o começo, comecei a achar sem sentido. Por que estão questionando uma coisa que não tem nada a ver? Sabe? Que, assim, poxa, por que o Ronaldo não pegou o cara do Valladolid e mandou pro Cruzeiro? É tão óbvio isso. É tão óbvio. Porque o CPF não é o CNPJ desde o começo, né? Eu estou falando isso e acho que é a coisa mais importante pra gente bater na tecla na questão das SAFs. O CPF não é o CNPJ. O Ronaldo não é a empresa. Existe a empresa do Ronaldo. Mas o Ronaldo, ele vai fazer o que é melhor para a empresa. Sabe? Não é o Ronaldo, o cara que começou no Cruzeiro, é a empresa. O John Textor, ele é o dono da empresa. Tem outros sócios também. Então, não é só satisfazer os interesses próprios também, mas satisfazer os interesses da empresa também. Então, assim como o cara pode comprar o clube, ele pode vender também. E aí ele vai fazer o que for mais interessante para a empresa dele. Ali no caso, o que era mais interessante? Aceitar uma oferta do Corinthians que seria mais vantajosa para a empresa, para o Valladolid, para o Ronaldo, ou trazer o jogador aqui para o Cruzeiro, onde ele não ia lucrar, não ia ganhar dinheiro ou mais dinheiro, né? Então, é claro que o Cruzeiro iria gastar, o Valladolid iria ganhar, né? Mas ele é uma movimentação tudo ali dentro da holding Ronaldo, né? Agora é um dinheiro que vem de fora para dentro. Então, em resumo, é isso. Assim como esses clubes vão atrás de jogadores de fora, os jogadores que estão dentro podem ir
para fora também, não é um universo particular, um universo compartilhado. Cada caso, um caso, e o Cruzeiro vai precisar procurar outro zagueiro que não o Gustavo Henrique. Acho que a torcida não pode ficar brava com isso, porque se um cara se destacar lá no Valladolid, não quer dizer que ele venha para o Cruzeiro. Se um cara se destacar no Cruzeiro, não quer dizer que ele vá para o Valladolid. Essa é mais uma das grandes questões da SAF, que a gente pode abordar várias aqui no canal, porque eu gosto muito de falar sobre SAF, porque é um assunto muito polêmico, um assunto delicado, um assunto que gera muito debate, que muita gente ainda não entendeu completamente os conceitos e a operação da SAF. É normal que nem todo mundo entenda assim plenamente. Acho que tá todo mundo, até as próprias SAFs, tentando se entender ali. Tá todo mundo com questionamentos, com dúvidas, com indagações, com pulgas atrás da orelha, das orelhas. Então, de qualquer forma, esse é um dos assuntos que a gente pode abordar. Ainda tem vários outros que a gente pode abordar aqui nos temas SAFs. Então, fiquem ligados aqui no canal, fiquem ligados também nas outras redes sociais. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui, acompanhar as lives, acompanhar os vídeos, dê sugestões de vídeos aí nos comentários também. Acompanhe as outras redes sociais, siga lá no Instagram, siga no TikTok, siga no Twitter, siga onde você quiser, seguir aonde você quiser acompanhar. Deixa uma mensagem aqui, um comentário, compartilha, deixa o like, se inscreve e tamo junto. Até o próximo vídeo com, quem sabe, o seu comentário, o tema que você escolheu. Então não se esquece de deixar isso aqui embaixo e assistir outros vídeos do canal também. Fica por aqui e assiste outros vídeos que eu acho que você vai gostar.